Toda e qualquer observação é sempre considerada. Anterior, que foi a sessão temática que debateu o senador Jorge Viana, não teve a oportunidade de debater a matéria, mas certamente o fará agora nesse momento, que considero importante. Nós temos 5 sessões para debate, creio que essas 5 sessões deveriam ser efetivamente de intensos debates sobre uma matéria que trará um reflexo profundo na sociedade brasileira, em nosso país e na qualidade de vida da nossa gente. Hoje tivemos uma sessão, uma importante sessão, que debateu a matéria. 2 dos convidados se posicionaram favoravelmente à PEC, um deles, representando aqui, estava o ministro da Fazenda, e 2 outros convidados falando contrariamente à aprovação da PEC. Eu não tenho dúvidas nenhuma de que aqueles que tiveram a oportunidade de assistir às exposições e os debates do início ao fim chegam a uma conclusão clara: essa PEC não vai contribuir para tirar o país da crise. E segundo, ela é extremamente danosa, porque é uma PEC que só atinge a camada mais prejudicada da sociedade brasileira, a camada mais fragilizada, porque limita os gastos somente primários, ou seja, gastos com saúde, com educação, com ciência e tecnologia, com segurança, com alimentação, com agricultura, somente isso. Enquanto que os gastos financeiros sequer são tocados. E aí, senhor presidente, eu quero começar essa parte do debate dizendo o seguinte: todos nós sabemos da necessidade que o governo tem, que o poder público tem de enfrentar essa grave crise econômica pela qual estamos passando. Todos nós temos unanimidade em relação a essa questão. O que nos diferencia são os caminhos que consideramos devam ser trilhados. No nosso entendimento, senador Randolph, e nós debatemos muito essa questão, sobretudo no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos e também da Comissão de Direitos Humanos, nós deveríamos optar pelo outro caminho, o caminho de buscar uma justiça tributária no Brasil. Essa seria a janela, seria a grande oportunidade de fazermos uma profunda reforma tributária, de acabar com a tributação, de substituir aquilo que hoje é tributado no país, que é o trabalho e a produção, por aquilo que deva ser tributado, e aliás é tributado na maior parte dos países do mundo, que é a riqueza e a renda. Então teríamos essa oportunidade e deveríamos aproveitá-la. Deveríamos, sem aumentar a carga tributária do Brasil, diminuir os tributos que os pobres pagam e aumentar os tributos que aqueles ricos não pagam. E os exemplos são fartos, senhor presidente. Para os senhores e as senhoras terem uma ideia, a população brasileira, os trabalhadores brasileiros que têm uma renda mensal de até 2 salários mínimos contribuem com 54% ao Tesouro, enquanto que os que ganham mais de 30 salários mínimos só contribuem com 29% ao Tesouro. Ou seja, esse é o país onde o pobre paga imposto e o rico não paga nada. Esse é o país onde o sistema tributário está montado e funciona apenas para favorecer o sistema financeiro e favorecer os poderosos. Então, venho dizer que esse é o único caminho, não é verdade. Não é verdade. Isso é a maior mentira que nós já ouvimos. Não é verdade que estamos diante de 2 opções, ou a falência do Brasil ou a aprovação da PEC 55. Repito, isso é a maior inverdade que eu vi nos últimos tempos, porque existem outras saídas para enfrentar a crise que não esta draconiana, que irá cortar os serviços daqueles que mais precisam dos serviços públicos nesse país. E vir dizer que a saúde não será prejudicada, e vir dizer que a educação não será prejudicada. Ora, senhores, ora, vamos ler todos os estudos técnicos, todas as projeções feitas, e as projeções mostram, senadora Fátima está rouca de tanto falar isso,
Os estudos técnicos mostram que daqui a 10 anos o recurso com educação cairá a 10%. Vejam, aproximadamente, vejam, isso não é possível que se faça, nós estamos dando um fim, nós estamos interrompendo todo um ciclo de inclusão da juventude brasileira ao sistema educacional. Não é possível que se faça isso. E enquanto isso ocorre, os bancos continuam sendo beneficiados. No debate, durante a comissão, no debate temático, eu tive a oportunidade de mostrar, enquanto que o lucro, a média dos bancos, dos grandes bancos no Brasil, ultrapassa a casa dos 20%, nos Estados Unidos não chega a 8%, e o governo não mexe uma palha para mudar esse sistema. Pelo contrário, diz que os juros é reflexo do mercado e que não tem autonomia, autoridade nenhuma sobre ele. Não é verdade. Isso é uma decisão política. E vejam, os senhores ainda trabalham não com números equivocados, mas trabalham com números manipulados. Dizem que o Brasil vive um momento de insolvência, que nós estamos prestes a viver a maior crise da dívida pública. Presidente, não está dando para escutar, presidente. Está muito barulho mesmo. Obrigado, senador Lindbergh. Está me atrapalhando, para eu falar. Eu pediria, a presidência pede ao número, por gentileza, nós temos assessores, nós temos uma senadora, nós temos mais assessores do que parlamentares aqui. E eu pediria que, para mantermos vossas senhorias no plenário, eu peço só silêncio e respeito à ação dos senadores no plenário. Por gentileza, com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigada. E por isso eu estava falando alto, além do que eu costumo falar, senhor presidente, porque nem eu nem conseguia me ouvir. Mas vejam, nós não estamos dizendo que os expositores hoje, os defensores da PEC, utilizaram números equivocados. Não. Utilizaram números reais. Entretanto, utilizaram de forma manipulada. Pegavam um exemplo sempre a partir do governo do presidente Lula, dizendo que a dívida pública brasileira cresceu e está prestes a implodir. Ou aprova-se a PEC ou nós vamos viver um estouro da dívida pública. Não é verdade. Vejam aqui o gráfico, e esse também é um número real. Vejam, no ano de 2002, último ano do exercício do então presidente Fernando Henrique Cardoso, a dívida líquida do setor público estava em 57,3% e foi crescendo. No início do seu mandato era de 23%. Ele pegou o Brasil, senador Medeiros, com uma dívida de 23% e largou o país com uma dívida de 57%. E essa dívida veio diminuindo seguidamente nos mandatos do presidente Lula, até que, por conta da crise econômica, neste ano de 2016 chegou ao patamar de 42%, mas 42% é mais de 10 pontos percentuais inferior aos 57% que foi quanto deixou o governo Fernando Henrique no ano de 2002. Mas vamos lá, vamos falar da dívida bruta. A dívida bruta do governo geral, ela em 2002 era de 76% e agora 73%. Então não há o que se falar, de um estrondo da dívida pública, não há o que se falar, não é este o problema. Mesmo porque, se a razão dessa PEC, dessa medida do congelamento dos gastos públicos, fosse tão somente enfrentar momentaneamente o problema da queda da arrecadação do setor público, o problema da dívida econômica, sinceramente, eu acho que eu vou pedir para que uma parcela importante das pessoas que estão no plenário saia do plenário. Não há outra alternativa. As pessoas já estão trabalhando aqui no plenário. Isso aqui é o plenário do Senado Federal. Peço, por gentileza, as pessoas aí atrás que estão discutindo, debatendo, por gentileza, possam fazer isso fora. Eu tenho que preservar
as condições para que quem está na tribuna possa fazer uso dela. Por gentileza. Já quero caminhar para a conclusão do meu pronunciamento, e aqui mostrava que não é verdade a principal justificativa que o governo apresenta para a aprovação dessa PEC, e nós precisamos derrubar esses mitos, que é para enfrentar o problema grave da dívida. O problema grave da dívida pode ser enfrentado de uma outra forma, baixando-se os juros, os spreads bancários, que são os maiores do planeta, e o governo não move uma palha para modificar esse sistema. E não adianta os senhores dizer que juros é autorregulamentado, é o mercado que regulamenta, não é assim. Por exemplo, o setor de medicamentos no Brasil é regulamentado sim. E por que não regulamentar também a parte dos juros? Se setores importantes do processo produtivo é regulamentado, por que não regulamentar? Por que sempre buscar o caminho mais fácil, mas, entretanto, o caminho mais doloroso para a população brasileira? Então, o objetivo dessa PEC, senhores senadores, senhoras senadoras, e é preciso que cada um tenha uma consciência clara disso, e tenho certeza que todos têm a consciência, talvez seja essa a razão porque os senhores não enfrentam o debate da matéria, porque essa não é uma proposta para enfrentar, senador Valadares, uma crise econômica passageira e momentânea, grave, mas passageira e momentânea, porque se fosse, não era emenda constitucional, porque se fosse, não teria a durabilidade de 20 anos. Vejam os senhores e as senhoras, digamos que o Brasil supere a crise, digamos que a economia brasileira volte a crescer, digamos que a receita do Estado brasileiro volte a crescer. O que o poder público fará? Não poderá abrir novas vagas para a educação, não poderá ampliar os programas sociais, não poderá ampliar os programas de infraestrutura, porque terá limitação constitucional de gastar somente o que aplicou no ano anterior, acrescido da inflação. Então, o que nós estamos debatendo aqui é uma outra concepção de Estado brasileiro que está sendo implantada, porque essa PEC é a primeira das grandes reformas que querem fazer. Depois virá a reforma previdenciária, a reforma trabalhista, a desvinculação dos benefícios sociais do salário mínimo, ou seja, tudo aquilo que atinge frontalmente e letalmente a maioria do povo brasileiro, aqueles que vivem de salário mínimo, que também a partir dessa PEC deixará de ter a sua política de valorização. Olhe lá a recomposição de acordo com a inflação, uma luta dura conquistada pelos trabalhadores brasileiros que estamos prestes a perder. Por isso eu apelo e faço um chamamento, senhores senadores, venham à tribuna, falem dessa PEC, mostrem em números como é que ela vai salvar o Brasil, porque não vai salvar, vai prejudicar o país. Obrigada.